Vamos estar de pé, já acabamos com as ofertas. Queremos que os irmãos abram a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 2. A Epístola aos Efésios é uma das mais belas, uma das mais ricas, uma das mais profundas cartas do apóstolo Paulo. E quero deixar para você aqui uma sugestão de leitura para essa semana. Leia a Epístola aos Efésios. São apenas 6 capítulos. Nos primeiros 3 capítulos, Paulo vai falar exatamente da nossa identidade como cristão. Quem somos em Cristo. E a partir do capítulo 4, ele vai expor quais são as implicações dessa nova condição em Cristo. Como o cristão deve viver, como o cristão deve andar, seus relacionamentos em família, seus relacionamentos um com o outro. E essa é uma epístola lindíssima e que muito vai edificar a sua vida. Então, fica aqui uma sugestão de leitura para essa semana. Epístola aos Efésios. Todos acharam? Capítulo de número 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os irmãos podem ler comigo esse versículo? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, juntos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Querido Deus, te agradecemos pela leitura da sua palavra, Senhor. E nossa oração é que o teu Santo Espírito possa conduzi-lo até o nosso coração, abrindo os olhos, Pai, do nosso coração, para que nós possamos compreender a grandeza da sua graça trazida até nós por Cristo Jesus. Que o Senhor possa falar segundo o propósito que o Senhor tem para cada vida, para cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero te pedir que deixe
esse texto aberto. Nós estaremos lendo alguns versículos também nessa epístola, estaremos lendo também esses que nós acabamos de ler. Como disse o apóstolo Paulo nessa carta, ele começa no capítulo 1, apresentando o nosso chamado, a nossa condição em Cristo Jesus. E o lindo dessa carta é que, como que o apóstolo trabalha uma linguagem sempre no superlativo, para poder destacar a grandeza que é estar em Cristo, a grandeza que é ser uma nova criatura em Cristo, a grandeza da nossa nova vida em Cristo. E essa carta é como que se faltasse palavras para ele descrever, e as únicas que ele encontra é uma linguagem assim, no superlativo, para poder falar das coisas, tentando destacar um pouco mais, para que aqueles irmãos compreendessem a grandeza do que ele estava falando. E esse texto que nós lemos, ele nos faz pensar, ele nos faz relembrar quem nós éramos, para poder dizer quem nós somos, para poder falar da nossa identidade em Cristo hoje. O apóstolo começa descrevendo o nosso passado, quem nós éramos. E ele começa dizendo que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele começa lembrando a todos que antes de termos a Cristo, a nossa condição era de mortos. Mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos indiferentes a Deus. Nós éramos indiferentes à vida espiritual. Nós não tínhamos entendimento espiritual. Não tínhamos a compreensão espiritual. Não tínhamos a vida espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, como Paulo aqui descreve. O morto não tem vontade, o morto não tem iniciativa, o morto não tem condição, o morto é aquela situação que todos nós queremos, por mais que amamos, quando morre alguém na nossa casa, nós temos logo que preparar o sepultamento, porque se ficar, começa a cheirar mal. A condição de todos nós, antes de sermos alcançados por Cristo Jesus, era essa condição de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. E Paulo começa descrevendo isso, e no versículo 2, ele continua a explicação dizendo que a nossa preocupação era somente ser guiado pelo curso desse mundo, pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. E eu fiquei pensando a tragédia que era a nossa condição. Além de estarmos mortos espiritualmente, além de não termos a vida espiritual, além de não termos a consciência
da grandeza de Cristo, nós ainda estávamos debaixo do poder das trevas. Olha, queridos irmãos, o que diz o versículo 2? Que nós andávamos, dá uma olhadinha na sua Bíblia, eu quero que você veja o texto, não sou eu que estou dizendo, é as Escrituras que falam. Olha como que nós éramos regidos. Nós andávamos segundo, repita comigo, o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é que nos inspirava? Era o príncipe das trevas. Quem é que nos sugeria a prática de coisas? Era o príncipe das trevas. Era Satanás. Todos aqueles que estão mortos sem Cristo vivem essa mesma situação, uma situação de vulnerabilidade espiritual, uma situação de estar sujeito ao poder das trevas, uma situação de estar sujeito à influência direta do príncipe das trevas. Mas, irmãos, não fala uma coisa dessa, o sangue de Jesus tem poder. Mas é verdade, irmãos, se você está fora da nova vida em Cristo, quero te dar uma notícia nessa noite: você está debaixo da influência do príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo tem o poder de influenciar sua vida, tem o poder de tocar sua vida, tem o poder de atuar na sua vida, porque todos aqueles que não ressuscitaram ainda a nova vida com Cristo, eles estão debaixo do poder do príncipe das trevas. Essa é uma verdade forte, é uma verdade triste, mas é uma verdade que a Bíblia nos afirma. O mesmo apóstolo Paulo, ele falando sobre essa condição, dá uma folheada na sua Bíblia um pouquinho mais à frente, a Epístola aos Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 6. Capítulo 3, versículo 6, o que é que diz? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Retorna um pouquinho agora, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O mesmo apóstolo Paulo, olha o que ele escreve. Você pode ler junto comigo? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Primeiro, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós vivíamos segundo o curso desse mundo. Nós vivíamos sob o poder direto, sob a influência direta do príncipe das trevas sobre nossa vida. Nós éramos o que ele chama aqui de filhos da ira. Por causa das nossas transgressões, por causa do estilo de vida que nós tínhamos, nós hoje vivemos debaixo da graça. Hoje nós vivemos debaixo da bênção. Mas antes nós estávamos debaixo da ira de Deus, que está direcionada a todos os que a Bíblia chama de filhos da desobediência, que é o caminho que todo homem trilha quando está longe
de Deus, ele é regido pelos desejos dos seus pensamentos, ele é regido pelos desejos da sua carne, ele é regido pela inspiração do maligno, ele é regido pela sua natureza pecaminosa. Você, quando olhava alguém indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, você ria, você achava graça. Pleno domingo, em vez de ir assistir o jogo do Flamengo, o irmão está indo para a igreja. Que coisa absurda! A sua mente não imaginava que estar na igreja, adorando a Cristo, é mais importante do que qualquer jogo de qualquer time campeão. A sua mente não entendia que o prazer de abrir os lábios, de abrir o coração, de levantar as mãos, de estar no culto de adoração, satisfaz nossa alma, aquece nosso coração, renova nosso espírito, anima nossa vida. Sua mente não entendia nada disso, você achava isso estranho, porque você estava com seu entendimento, como o próprio apóstolo diz aqui, seu entendimento estava cego pelo príncipe desse mundo, porque você estava morto. Morto não tem discernimento, morto não tem entendimento. Essa era a nossa condição espiritual, essa era a condição de todos que estavam longe de Deus. E ele continua, versículo 3, leia comigo. Versículo 3, você pode ler? Entre os quais também todos nós, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo o quê? A vontade da carne e a vontade dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Por natureza, nós éramos filhos da ira, porque a nossa vida era regida pela vontade dos nossos pensamentos, pela vontade da nossa carne, pela influência do pecado. Era isso que nós acordávamos de manhã pensando em fazer, era isso que motivava a nossa vida diária, era isso que nós caminhávamos, satisfazer a vontade dos nossos pensamentos, a vontade da nossa carne, a busca pelo prazer, a busca pela diversão. Deus não era importante para nós. Nós achávamos que Deus não fazia falta. A gente se preocupava em trabalhar, em ganhar dinheiro, em se divertir. A gente achava que Deus não tinha lugar para a nossa vida. Deus não fazia falta. Esse é o pensamento chamado de pensamento da secularização, cuja mente se ocupa tão somente em viver a vida, sem parar para refletir e pensar que essa vida é passageira, que essa vida é curta e que há um Deus cujo joelho, todo joelho vai se dobrar para prestar conta de seus atos. Mas nós vivemos sem ter essa preocupação. Versículo 4, leia comigo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou. E em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo ainda detalha melhor ainda esse versículo. Retorna lá comigo em Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha como ele explica esse texto lá. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou. Achou? Romanos capítulo 5, versículo 8. O que é que diz? Mas Deus,
calma. Vamos, de novo. Mas Deus. Olha só. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos o quê? Reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, quando nós vivíamos praticando as coisas horríveis que nós praticávamos, quando nós vivíamos nos vícios, quando nós vivíamos na prostituição, quando nós vivíamos sendo guiados pelos nossos pensamentos, quando nós ainda estávamos guiados pelo poder do maligno. Diz as Escrituras que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E foi desse jeito que Ele nos encontrou, foi desse jeito que Ele nos resgatou, cheios de pecado, cheio de sequelas, cheio de maus hábitos. Foi nessa condição que Ele nos amou. E às vezes nós, que hoje estamos em Cristo numa nova condição, às vezes nós somos tentados a olhar para as pessoas, e às vezes nós olhamos as pessoas com atitudes tão ímpias, com atitudes tão distantes de Deus, e às vezes nós esquecemos que nós éramos daquele mesmo jeito, nós praticávamos os mesmos pecados, nós éramos iguaizinho a essas pessoas, tínhamos os mesmos vícios, as mesmas práticas, e às vezes nós olhamos assim com um grau de superioridade, como se hoje nós fôssemos melhores do que eles, mas nós não somos melhores. O que nos diferencia é que nós estamos debaixo hoje da graça de Deus. O que nos diferencia é que hoje nós vivemos a nova vida em Cristo, mas foi pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E quando nós vivíamos na prática do pecado, e quando nós estávamos atolados em todo tipo de coisas horríveis, Deus olhou para nós, estendeu a sua mão, e através de Cristo Jesus, como vamos ver mais a seguir, nós fomos salvos pela sua graça imerecida. O nosso olhar para as pessoas sempre deve ser um olhar de compaixão, porque foi pela misericórdia, foi pela compaixão que nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Nós não somos julgadores do mundo, nós somos pregadores do Evangelho de Cristo. Nós não estamos aqui para poder condenar pessoas, nós condenamos pecados, não condenamos pessoas.
Nós estamos aqui para ofertar a misericórdia de Cristo, porque foi a misericórdia de Cristo que nos alcançou e pela sua graça Ele nos salvou. E essa é uma frase que nós não podemos esquecer: Deus é rico em misericórdia. E é a misericórdia dele, diz as Escrituras, que é a causa de não sermos consumidos. E também diz as Escrituras que a misericórdia dele se renova dia após dia sobre nossa vida. Versículo 5, você pode ler comigo? Versículo 5, do capítulo 2. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o quê? Vida, juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, Ele fez o quê? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Dá uma olhadinha no capítulo 3, versículo 10. O que Paulo fala sobre essa mesma situação nossa? Capítulo 3, versículo 10. O que diz? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais. A igreja é esse grupo de pessoas, os quais Deus, através de Cristo Jesus, resgatou do império das trevas, deu nova vida, e agora, através da igreja, diz aqui o apóstolo, que essa multiforme sabedoria de Deus, ela se torna conhecida a todos os principados e potestades. Essa palavra multiforme, ela vem de uma origem, no original, que é a mesma palavra que é utilizada para poder descrever aqueles tapetes persas, onde há várias cores, onde há uma obra de artesanal muito grande, onde você tem uma variedade de cores muito grande. Paulo usa aqui essa palavra para poder descrever essa multiforme sabedoria de Deus em resgatar pessoas, em transformar pessoas, em mudar a vida de pessoas. Se nós pudéssemos conhecer o testemunho de cada um aqui, a história, como Deus trabalhou na vida de cada um, como que a palavra chegou ao coração de cada um, nós vamos ver a multiforme graça de Deus atuando de formas variadas na vida de cada pessoa, sempre usando o mesmo instrumento que é a sua palavra, mas Deus trabalhando de formas variadas na vida de pessoas. E essa sabedoria dele de lidar com pessoas, de trabalhar com pessoas, de revelar a sua palavra às pessoas, ela tem exatamente de trazer essas pessoas para o reino que é composto, ou que constitui a sua igreja. E é através da sua igreja que a multiforme sabedoria de Deus é demonstrada a todo esse mundo e aos principados. Cada vida transformada, cada crente hoje que vive em Cristo Jesus é um testemunho público da grande sabedoria da obra da cruz de Cristo. Quando você entra
no mundo, na nova vida em Cristo, você passa a ser um testemunho vivo dessa grande sabedoria de Deus, de transformar pessoas e trazê-las para refletir a sua glória agora na igreja de Cristo. Volta lá para o texto para a gente encerrar. Versículo de número 8. Leia comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Deus não divide sua glória com ninguém, diz as Escrituras. Ele é absolutamente radical em não repartir sua glória com ninguém. E a nossa salvação, ela foi resultado exclusivo da graça de Deus. Foi a graça de Deus que estendeu para nós a possibilidade de hoje nós estarmos em Cristo Jesus. Não há nenhuma gotinha de mérito em cada um de nós. Talvez você fale, mas eu sempre tive uma vida correta, eu sempre paguei meus impostos, eu sempre vivi uma vida correta. Não merecia também. Nenhum de nós merecíamos a salvação. Nenhum de nós temos condições de levantar a nossa cabeça diante de Deus e dizer que nós fizemos qualquer coisa, temos qualquer condição de mérito para poder receber a salvação de Cristo Jesus. Ela é exclusivo resultado da graça de Deus sobre a nossa vida. E ninguém aqui será salvo pela sua perfeição como cristão. Por mais que nós nos esforcemos, sempre seremos pecadores. Temos defeito, o pastor tem defeito, o diácono tem defeito, todos nós somos pecadores, todos nós somos imperfeitos. E às vezes as pessoas entram na igreja, mas me decepcionei com o irmão. Você não precisa se decepcionar com o irmão é tão pecador quanto você. Todos nós somos pecadores carentes da glória de Deus. O que nos diferencia? O que nos diferencia é estarmos debaixo da graça de Deus. O que nos diferencia é agora o que Paulo vai passar a dizer agora em diante. É a nossa disposição de vivermos nas boas obras para as quais Deus preparou que nós andássemos dela, como gratos a Deus pela sua graça que foi dispensada para cada um de nós. Versículo de número 10. Para encerrarmos, leia comigo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo, depois de expor tudo isso, depois de lembrar aqueles irmãos a condição que eles viviam, que nós vivemos, dá para eles um choque de realidade, mostrar como nós somos devedores da graça de Deus.
E qual é o nosso grande compromisso diante da grande graça que Deus nos concedeu? Ele diz aquilo, versículo 10. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para quê? Mais forte, para quê? Para as boas obras. Agora, avança um pouquinho. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Depois que Paulo apresenta a nossa nova condição, a nossa nova vida em Cristo, agora ele vai falar qual é a nossa resposta. Como que aqueles que agora receberam a nova vida em Cristo, o que nós devemos fazer para prosseguir nessa caminhada que Deus nos colocou? Versículo 17, ele começa expondo. Você pode ler comigo? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Continue, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução com avidez e cometeram toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes em Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, faça o quê? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E o que é que a gente faz agora? Vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade, com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acordir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Juntos, sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. A graça de Deus agora nos faz devedores, e a graça de Deus nos constrange e nos motiva a vivermos agora a nova vida em Cristo Jesus, com um novo padrão de comportamento. Nós não somos salvos pelo que fazemos,
mas porque somos salvos, fazemos dessa maneira. Não é as minhas atitudes que me salvam, mas porque eu sou salvo, eu ajo dessa maneira. Porque eu recebi a graça de Deus, hoje eu tenho um novo padrão de vida, um novo comportamento, porque a graça de Deus me mostrou esse novo caminho para vivermos em Cristo Jesus. E Paulo, com essas palavras, ele queria que cada crente, compreendesse a sua nova vida em Cristo Jesus, e que tivesse motivos para celebrar, para se alegrar, para adorar a grande salvação recebida através de Cristo Jesus. E que diante desse entendimento de quem nós éramos, e o que nós somos, e o que ainda seremos em Cristo Jesus, possamos assumir a vida que nós temos em Cristo e vivê-la para a glória de Deus. Esse é o propósito. Quero te convidar a ficar de pé. Pastor Otávio, por favor. Nós queremos convidar os músicos. Queremos cantar só a primeira estrofe. Esse hino que reflete bem a nossa condição. A minha